Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que é interessante. Não, eu ia comentar de uma experiência hoje interessante que eu tive. Eu entrei numa loja de rua para comprar vou trocar a minha proteção de tela do celular. E eu entrei, era uma loja de games. Eu não me dei conta, eu disse, nem é aqui, né? Mas ele tinha. E quando eu botei o pé, assim, eu senti um cheiro bom, cheiro desses aromatizadores e um som tipo zen, assim. Eu disse, mas que estranho, nada a ver com essa loja. Não tá coerente. Não, e eu fiquei me perguntando. Depois ele estava trocando ali para mim e eu olhava, daí vi que estava na TV aquele som e aquela imagem zen e tal. E eu ainda não entendi, mas em todos os casos pode ser aquele momento ali que estava na hora, mas estava legal. Olha como é que funciona a experiência, né? Engraçado, você trouxe justamente variáveis que não são visíveis, né? Que é o aroma, o som. Então, o quanto que a gente realmente precisa dar importância também para essas outras variáveis. Por isso, quando a gente mostra um 3D, às vezes, para um cliente, ou vê um projeto numa capa de uma revista, pode estar maravilhoso ali, mas daqui a pouco você entra naquele ambiente, tem um aroma desagradável, um ruído externo, já muda a experiência. Então, não é só visual. Isso é bacana a gente ter clareza para fazer esses projetos com mais profundidade, embasado em dados como esse, e embasados na ciência também, né? E na percepção das pessoas. Eu não sei se é a idade ou a percepção, né? Como vocês falaram, que a percepção tu vai tendo, você vai ficando mais crítico, né? Uma coisa que me incomoda muito hoje é a acústica. Muito. E isso, Luciano, que você trouxe, e daí contribuindo também quem está ouvindo e tem dúvidas sobre a questão de acústica, a gente foi buscar, Luciano, depois da pandemia, artigos científicos sobre a sensibilidade das pessoas em relação aos sons. Porque a gente via isso também, como os resultados aparecendo, e quando a gente começou a encontrar isso, tem ciência validando que a gente se tornou mais sensível, porque a gente permaneceu um longo período de tempo num isolamento, que normalmente eram ambientes mais silenciosos. Então, essa volta aos ambientes de trabalho, volta aos ambientes coletivos, tem gerado no início muito desconforto, irritação mesmo, e hoje as pessoas estão mais sensíveis. Então, acho que não é só a idade, tá? Estamos juntos aí na... Eu acho que tem uma cultura que não existia, que é do silêncio hoje em dia, de buscar o silêncio, né? Eu vejo isso, assim, que não é da idade também, mas eu acho que a gente se fala mais disso, não se falava da cultura do silêncio, né? Como a Gabi falou, nesse mundo hiperconectado, né? Muitas vezes esse barulho ele é interno também. Então, entrar num ambiente com ainda mais ruído externo, aí fica realmente muito exaustivo, né? Tem uma coisa engraçada sobre o cheiro, tá? Quando eu instalei a cortina, logo que eu instalei a cortina, Essa cortina é de plástico, né? Todo mundo percebeu, né? Um box de banheiro gigante. Mas assim, quando a gente instalou a cortina aqui, a percepção, como ela pode ser variável na memória por uma questão de gênero, né? Então a mulherada chegava e dizia assim, ai, tem cheiro de boneca nova, sabe? Porque era aquele cheiro de plástico, de quando tu desembalava o presente, assim, sabe? Vinha aquele cheiro, assim. E os meninos, tem cheiro de tênis novo. Então, tipo, era uma coisa muito... O mesmo cheiro, né? Ele ativava coisas diferentes. E não sei, né? As gurias passaram aqui logo no início da cortina, assim, era um cheiro que invadia, assim, os ambientes, o cheiro do plástico, assim. É um cheiro gostoso, assim, só que, né? Disparava algumas memórias, assim, muito diferentes. Mas, assim, ó, não foi uma nem duas meninas que falavam que era cheiro de boneca nova, né? E os meninos de tênis. Então, a referência, né, embora seja bem diferente, assim, né, um gatilho, né, de memória, né, bem forte, que nunca que eu ia imaginar que ia colocar essa cortina aqui não tinha nada a ver com o cheiro de nada, né? Mas foi bem perceptível, assim, achei muito interessante e as pessoas davam de boas esse feedback, né, em relação ao aroma. Que interessante isso, Samantha.
A Samantha, gente, fez o projeto aqui do espaço, onde nós estamos não só transmitindo, né? Então, quero te parabenizar também pelo espaço. Samantha também é aluna NeuroArc. Mas, Samantha, você trouxe um ponto aqui, que eu acho que é o que a gente está tentando trazer desde o início, mas de uma forma, assim, muito sucinta. Vocês vejam que, às vezes, a gente tem zero intenção de nada, mas olha a potência do ambiente. Essas pessoas que vieram para você e te falaram sobre essas memórias, provavelmente durante o dia, talvez, elas foram se relembrar de outras coisas da infância que foram positivas para elas e o quanto disso elas levaram para elas no dia, né? Então, olha o poder que a influência do ambiente tem a partir de pequenos estímulos que, às vezes, como a gente falou, o aroma ele não é visível. Então, só de você entrar e perceber esse cheiro, você já é transportado, já vem a memória, você está sendo influenciado a partir do ambiente. Se elas estivessem em qualquer outro ambiente, elas não teriam essa memória. Então, olha a potência do ambiente. Uma coisa importante, né, Gurias, que as lojas, elas inclusive desenvolvem cheiros, né? A Oscar tem o cheiro dela, a Matan tem o cheiro, então isso já é uma coisa que... Marketing olfativo, né? Comercialmente é uma coisa que há tempo, né, já se desenvolve, seja silencioso ou não. Tu leva para casa fragrância, inclusive, de muitas lojas, né? A gente fica no ar, então essas características, né, que hoje eu acho assim que vocês organizaram, vamos dizer assim, até mentalmente para quem, né, eu sou arquiteta também, nós somos inclusive amigas. Mas eu também fiz a loja de óculos, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, mas eu acho que vocês organizaram, vamos dizer, todos esses itens, né, que às vezes a gente vê meio pensado, né, e de repente tu tem uma visão global do que tu já pratica, mas com outro olhar. Então eu acho que essa coisa de organizar e parar para refletir, inclusive o que a gente já faz em alguns pontos, outros talvez não, mas de uma maneira mais, talvez, empírica, inclusive. E os dados, eu acho que sempre são importantes, mais para aqueles clientes, né, principalmente corporativos, eu vejo, e comercial, que é mais difícil o desenvolvimento de vamos investir nisso, vamos investir em acústica, é importante a acústica, é importante que não seja combustível, que não queime, ou seja, as características técnicas, né, que vão te causar todo esse esquema de bem-estar que é imperceptível, mas está lá dentro, né? Então, acho que esse organizar, né, a cabeça da gente... Esse direcionamento. A coisa do foco, né? Já se faz, se pratica, mas eu acho que esse fechamento, né, acho legal. Inclusive para valorizar as decisões de projeto, né? Para o cliente entender. Então, quando a gente traz esse tipo de argumento, como você disse, você consegue defender muito mais uma ideia e você valoriza isso. Não é qualquer coisa que você está colocando no ambiente. As coisas passam a ter um porquê, né? Porque parece às vezes que a gente tirou assim do nada, né? Algumas soluções. Então, a gente precisa mostrar isso para valorizar o nosso trabalho. Educação, né? A educação arquitetônica, a educação da arquitetura, isso é bem complicado. Então, isso é passo de formiguinha. Eu acho que quanto mais se dissemina, né, mais se voa. Eu pensei a mesma coisa, que na verdade a gente sabe por intuição, sabe? Até quando tu falasse ali de cada aroma, o que significava, a gente colocou todo mundo aroma no seu espaço, mas a gente não tem essa informação, essa questão, essa compilação que tu diz. E aí tu embasa, né? Tu tá fazendo e tu vai ser certeiro, né? Então, isso que eu achei muito com legal. Um objetivo específico. Como você chama? Desculpa. Karen. Karen, pensa só. Todo mundo colocou um aroma aqui. Imagina só que legal. Se primeiro você já tivesse um objetivo na sua mente, o que você quer atingir com esse aroma? Poxa, eu quero alegria. Não, eu quero euforia. Eu quero... E aí você investiga a partir da variável qual é o aroma que vem quando ela fala em alegria. E aí você fala, poxa, é praia, não é lavanda. Então eu vou para a praia. Então aí já é mais certeiro. Porque é conhecimento, né? Exato. Não é empírico, né? Exato. Conhecimento com tratamento, né? Que daí fica mais fácil para a gente poder educar o cliente. Né? E aqui, vocês que estão com espaço, todas,
é o melhor lugar, talvez, para a gente dar luz para isso. Sabe por quê? Porque os aromas, em especial, a gente percebe eles quando eles são diferentes. Se eu circulo num ambiente tem um cheiro, aí eu começo a ampliar minha consciência sobre isso. Porque isso também é uma estratégia, isso também a gente aprende com profissionais da área, tá? Da área de perfumaria, que eles trazem isso muito. Se a gente quer, numa empresa que a gente tem um estímulo, por exemplo, um estímulo de aromas, de odores, a gente deve trabalhar nas salas com esses objetivos de forma diferente. Então, a sala do foco de trabalho vai ser um cheiro. Eu vou para o brainstorm, para a sala de reuniões, brainstorm, outro aroma, porque daí eu estou despertando a consciência da pessoa e isso consegue atingir esses objetivos de uma maneira mais fácil. Isso, porque a gente se acostuma. O cérebro, ele se acostuma. Exatamente. Vai te dar... Isso tem tudo a ver com o teu repertório, com a tua memória. Cada um é um, né? E eu acho que cada cliente é um, né? Seja comercial, seja residencial, né? E eu achei muito legal, assim, como ferramenta para gente, a ferramenta de trabalho, para quem é arquiteto, engenheiro nessa área. Eu adorei, assim. Acho que muita coisa a gente já tem, sim, né? Mas é aquilo, é embasado, né? É diferente. Houve Obrigada. algum comparativo, alguma confronto ou comparação com os artigos científicos, alguma coisa assim, com os resultados, com as pesquisas, como é que... Algumas são óbvias, né? Que foi aquilo que eu fui falando, pontuando ao longo ali das análises, né? Do que a gente já tem de artigo de biofilia, da própria questão das formas, né? Quando eu trouxe da questão da preferência da forma orgânica, poxa, a gente tem artigo que realmente evidencia isso. E aqui a gente está vendo a repetição. Então, alguns a gente já consegue, justamente por a gente já estar tão acostumada com esses artigos, a identificar. Mas a gente não fez isso ainda para todos. A gente está aqui, né? Mostrando para vocês algo bem novo, e a ideia é que cada vez mais a gente vá aprimorando também a forma de como a gente pode compilar esses dados, né? De como a gente pode cruzar esses dados, de quais hipóteses a gente pode trazer a partir disso. Dividindo também por segmento, acho que isso vai ser bem interessante depois quando a gente fizer o residência, a percepção do residencial, do comercial, mas tentando responder também a tua pergunta, eu acho que o que sempre nos chama atenção é a parte das cores. Porque de todas as variáveis, as cores é a que mais é influenciada normalmente pela memória individual. E daí, se a gente pega artigos científicos sobre as cores, sobre a influência das cores, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é numa determinada região que pode ter uma influência, que nem eu falei, às vezes de um time de futebol, às vezes de uma questão cultural, né? A nossa percepção aqui no Sul sobre as cores é diferente de vários outros lugares do país. Então, a gente vive, né, num lugar que tem uma diversidade cultural muito grande e influencia na percepção das cores. Então, eu acho que de todas as variáveis, a que mais é difícil da gente chegar no... Quando apareceu ali o verde. Bom, pode ter sido por N questões já aparecia ali o verde. A gente não pode defender agora, então vou botar verde em todos os ambientes que eu vou fazer, porque... Não, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eu diria mais as cores é o que sempre nos chama mais atenção, né? A palavra que rege é contexto, né? Qual é o contexto cultural, né? Qual é o contexto de geração, qual é o contexto do espaço. Então, a gente realmente precisa olhar com muito cuidado e, por isso, não só olhar para isso, mas se aprofundar de fato no objeto do projeto e dos usuários. O público dessa pesquisa é de onde? Ele é Brasil todo, a gente tem Brasil, Estados Unidos, Chile, a ferramenta hoje já está rodando em inglês e em espanhol também, então aqui é um compilado geral de tudo. A nossa ideia no futuro também é começar a olhar isso para regiões. Então, ela está ativa? Está ativa. Hoje os nossos alunos da NeuroArc são habilitados a utilizar essas ferramentas e são eles que estão usando no desenvolvimento do projeto. Eu ia até falar que o verde talvez até seja uma questão de momento histórico. Momento histórico, tem total, por isso que eu falei, será que o ano que vem vai ser igual? Que foi o que a gente viu, ano passado, o sentimento que estava sendo mais projetado era do aconchego. Virou o ano, foco ultrapassou. Como será que vai estar no próximo ano? Né? Então, por isso que eu falei, isso aqui é vivo, gente. A gente pode achar que, eu vou pegar isso aqui vai valer para o resto. Não. Por isso que, inclusive, quando a gente fala de evidências científicas, peguem as mais atuais. Poxa, tem algumas que são mais antigas que já são validadas? Sim.
mas elas podem ter passado por outras revisões, outras descobertas. Então, isso é ciência, né, Pri? Por isso que é constante, né? Até a Bárbara que esteve aqui que fala, a gente começa a estudar, e daí não consegue mais parar porque... A nossa mente vira de cientista. Porque a gente tem que se atualizar, gente. Tem que. Novas tecnologias estão saindo, está mudando a forma das pessoas reagirem, inclusive, a esses estímulos que a gente está vendo. Então, é por isso que é uma jornada, e fica aqui o nosso convite também para a gente fechar, mas se toca a vocês, vamos seguir juntos de alguma maneira. A gente, enquanto academia, nós não estamos aqui a questão não é comercial, mas é realmente de conexão de valores. É isso que nos conecta com o Luciano, que está aqui, que nos fez esse convite maravilhoso, né? Isso que nos conecta com os nossos alunos, que viram amigos, que viram parceiros, porque a gente se conecta em valores. Então, se fez sentido para vocês, de alguma forma vamos estar em contato. É isso mesmo, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada de novo, Clube Casa. Obrigada, gente. Eu falei que eu preparei um cerimonial e eu faço o cerimonial toda vez. E o cerimonial do fim é assim, pessoal, chega, parou, bora. Então, assim, muito feliz de trazer esses debates, é muito legal ver o engajamento e perceber que isso tem um valor, né? Eu vou fazer um convite para vocês, eu acho que a gente tem aqui no ambiente da Samantha muito aplicado neuroarquitetura, e tem o ambiente da Lisiara, que é aqui do ladinho, e até inclusive vocês que estão aqui não andaram ainda, aqui tem esses 2 ambientes aqui que a gente pode visitar também dentro do circuito. E a Lisiara tem algumas coisas interessantes ali, ela tem é por causa dos óculos, então tem uma cabine ali que entra e ele simula, então é bem bacana, assim, eu acho que é interessante se vocês tiverem um tempinho de dar uma olhada ali. Tem que ser meio logo, se quiserem. Pessoal, muito obrigado. Amanhã nós seguimos com a nossa jornada aí de talks. Obrigado, meninas. Obrigada, acho que a gente realiza aqui um momento super bacana, a gente está tanto tempo junto e agora, como diz a Pri, em Terras Gaúchas, né? Obrigado, pessoal.